Voltamos aqui pela Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Um levantamento feito com base nos dados do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, divulgado pelo Ministério da Educação, revelou uma situação alarmante. Se continuar no ritmo atual, o Brasil vai atingir a meta de ensino com décadas de atraso. O IDEB mostra que o país está avançando acima do previsto na etapa que vai da primeira até a quinta série. Mas aí, nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, as coisas caminham muito lentamente. E aí, para dar um reforço aqui no nosso assunto, a gente está recebendo o professor Nelson Oliveira, que é professor, vamos lá, que medo, de Química e Matemática. Todo mundo aqui da área de humanas. Você era bom de Matemática e Química, Hélio? Eu era. Era, o Leite também. Eu só fui bom de Química porque o professor Nelson foi meu professor na época do É, ensino professor de médio Leite, Química, olha só. Em matemática não era muito não, mas eu até gostava de química, me saía bem. Eu não sei como é que eu ultrapassei o ensino médio com essas duas disciplinas, mas olha, tô aqui. O Leite, eu lembro bem que ainda tenho guardado os registros da época. Mostra E a pra média nós, de professor. notas dele era 9, 9,5. Nossa, que Olha só. aplicadinho. Apesar de ser Obrigado, bagunceiro professor. na sala de aula, ele tirava nota Não, boa, muito né? pelo contrário, era tímido. Tímido. O Leite? Era muito tímido. Ele ficava Gente, sentado isso- na sala de aula, ele conversava, logicamente, mas você não via o Leite passeando Eu pela não- sala. eu não era Professor, essa bagunceiro. pauta tá muito mais interessante. Falar do Leite, a gente não pode mudar aqui a pauta? Não. Qual era aquela parte na escola que Olha, você... dizem aqui que a gente tem que voltar pro assunto e não o Leite. Ah, Então, então tá bom. vamos lá. Obrigado pelos elogios, viu, professor? É São recíproco. elogios válidos. A gente sabe o quanto você foi bom aluno. Não é puxação de saco. sabe Pois é, disso. agora a gente está aqui, olha, com o Leite nesse sofá falando essas coisas muito inteligentes, graças a esse período que ele foi tão bem na escola. Tá com vergonhinha? Ah, um pouquinho. Bom, a gente estava conversando aqui de que nas primeiras séries, então, primeiro a quinta série, a gente tem uma boa perspectiva, pelo menos é o que essa pesquisa mostrou. Mas enquanto os alunos avançam, as metas ficam mais complicadas de serem atingidas. Realmente, o senhor sente isso, professor? A gente passa por um problema complexo para conseguir atingir as metas de educação. E o legal de ressaltar é que o professor Nelson, ele tem experiência tanto na escola pública quanto na escola particular. Já foi professor nessas duas escolas e por um bom período de tempo. Então é legal porque o senhor pode trazer esse panorama bem prático para a gente. Sim, sim. Eu sou professor já há 20 anos e já trabalhei tanto na pública durante vários anos, como na particular que eu estou, Colégio Adventista. Fui professor do IASP durante um período. E realmente nós temos um grave problema nesse período final do ensino fundamental e no ensino médio. É um período complicado porque não só no quesito educação, mas no quesito sociedade. A sociedade não nos dá um apoio como gostaríamos de ter. Nós temos alunos que vêm de vários segmentos da sociedade. A forma como esses alunos chegam na escola e a forma como nós temos que levar o limite a eles já começa complicado. Uma outra coisa que nos atrapalha e muito é a maneira como o governo nos ajuda, nos auxilia. Não vou dizer que somos abandonados por completo. Tá? O governo ele nos cede, nos dá cursos, nos fornece cursos, mas não chegam a ser cursos que abranjam todas as áreas. Nós sofremos um pouquinho por causa disso. Você diz Agora, na área da... professor, E é interessante até colocar um negócio que você está falando, professor, porque a questão de apoio, né, governamental na área de educação é interessante porque essa é uma responsabilidade compartilhada, principalmente pelo âmbito estadual e municipal, que é quem cuida principalmente do ensino público, do ensino médio e do ensino fundamental 2, né, que acabam sendo principalmente governos estaduais e municipais. É até interessante, porque muita gente pensa, a gente está falando governo, está falando em nível federal. Em nível federal você não tem escola, é muito difícil Não, você são ter escola pouquíssimas pública. escolas as federais. Exatamente. Realmente, a nível ensino médio, temos o Estado, Uhum. que está ali conosco, e a nível fundamental 1 até o fundamental 2, a nível municipal. Exatamente. Aproveitando que o professor está aqui, durante essa discussão sobre essas notas baixíssimas que o Brasil teve, muitos especialistas falaram que o ensino médio está ultrapassado, a maneira como o currículo do ensino médio aqui no Brasil não é o melhor
Alguns alegaram, inclusive, porque tem uma carga aí de, acho que 12, 14 disciplinas, que nem sempre vai ter relação com a profissão que... São 13 disciplinas. 13 disciplinas, não tem ligação, talvez, direta com a área que, a pessoa vai escolher. Então, muita gente, às vezes, abandona o ensino médio e tudo mais. A senhora acredita que esse pode ser realmente um problema? Esse realmente é um problema. Eu vou fazer um comparativo. Eu morei em Portugal durante 5 anos, minhas filhas estudaram lá. O ensino médio em Portugal, ele é separado por áreas. Então, nós temos área de exatas, humanas e artes. E o aluno, ele se direciona para a área da sua habilidade, da sua capacitação. E isso faz com que ele se veja dentro da área e se sinta motivado a continuar. Já aqui no Brasil, não. Nós jogamos todas as matérias em cima. E são poucas horas para aprender tudo isso. Exato. Outro problema. Lá, nós temos o ensino integral. O aluno entra. Minha filha entrava às 9 da manhã e estudava até às 5 da tarde. A outra entrava em torno de 8 da manhã e estudava até às 4. Eles tinham um período longo dentro da escola. Hoje nós temos 5 horas de aula, 5 horas e meia. Para ver tudo. Para ver todas as matérias. São poucas aulas para cada matéria, onde nós temos que atingir todo o material para que ele passe no vestibular. Exato, para preparar para o vestibular, para o Enem. Isso, então, nos causa um grande problema. O aluno já vem desmotivado, o professor, de uma certa forma, também vem desmotivado, porque nós temos salas de aula cheias, na maioria das escolas públicas, e ficamos ali à mercê. Não sabemos como trabalhar, tentamos trabalhar, damos o nosso máximo, mas nem isso acaba sendo suficiente. Nossa, eu fiquei bastante assustada, porque a nota do ensino médio foi 3,7. E se a gente comparar da primeira à quinta série, que é a nota mais alta, 5,5. É uma nota muito, muito baixa, né? Agora, tem um negócio interessante que o professor falou, que dentro dessa pesquisa, já foram feitas algumas análises, e tem o Instituto, eu acho que é uma ONG, chamada Todos pela Educação, é um movimento, né? Mas acho que é uma ONG, Todos pela Educação, e a diretora executiva desse projeto falou desse problema que tem 2 principais problemas com o ensino médio atualmente aqui no Brasil, para que tenha esses baixos resultados ruins. O primeiro é essa questão, né, de ter 13 matérias que a pessoa é obrigada a cursar, ainda que não seja a área que ela vai querer seguir depois, tal. Então, você tem muita coisa para pouco tempo e não consegue aprender nada direito. E o segundo ponto, que ela fala que, inclusive, é o mais importante, é a desvalorização do professor, e isso tanto no ensino, principalmente no ensino público, mas no privado isso também acontece, aqui no Brasil, tanto do ponto de vista salarial, quanto do ponto de vista de carreira. Por quê? O professor, e aí você vai conseguir falar isso na pele, se você consegue sentir principalmente essa diferença entre o público e o privado também, porque assim, a questão do salário é um problema. Você compara com países que são top de referência em educação, Finlândia, Singapura, você pega a Coreia do Sul, uns países assim, o professor é muito valorizado, está no topo da cadeia profissional. E ao mesmo tempo, isso não é só numa questão de valorização pessoal, né, a sociedade, mas tanto salarial quanto de cursos. Então, o professor tem incentivo para fazer um curso, tem tempo para fazer isso. E a gente, bom, particularmente, a minha mãe é professora, eu sei que ela trabalha na rede particular, tem um pouco mais de facilidade, mas a gente sabe que o professor não é valorizado como outros profissionais aqui no Brasil e deveria ser, né? Realmente. O nosso salário, pelo que nós temos, pelo nível de estudo que temos, ele está muito abaixo da maioria das outras categorias. Nós realmente recebemos menos, temos que cumprir uma carga muito maior, ou seja, um professor, muitas vezes, ele entra numa escola às 7 horas da manhã, parte da tarde ele já está em outra escola e, muitas vezes, à noite em outra, tendo que trabalhar tanto na pública como na privada, para poder ter um rendimento como se deve. Além do tempo que ele demanda em casa, estudando, preparando aulas, corrigindo trabalhos, provas e tudo mais. Então, isso é uma coisa que nos atrapalha. Aí nós entramos na questão do tempo. Com essa falta de tempo, não temos tempo de nos preparar com outras matérias, com cursos. Temos que, né? Exato. Acabamos tendo que fazer isso no final de semana, o que nós adventistas ainda sofremos um pouquinho, porque no sábado não podemos fazer um curso. Mas outros acabam tendo que viajar, fazer cursos fora, por falta
de uma base financeira melhor. E sobre essa questão da preparação do profissional, a preparação do professor, a gente ainda tem a questão da substituição desses profissionais, né? Porque alguns afirmam que metade dos professores que a gente tem atuando vão estar aposentados muito logo. E a gente não tem gente chegando com uma qualidade para poder fazer essa substituição, né? A questão é essa, a qualidade. Há pessoas chegando, pessoas qualificadas, está sendo complicado. E essa turma que está saindo está cansada, então eles não têm condições de estar dando aquele apoio para os que entram, para ensinar, para ajudar, para dar uma orientação. Então, nós temos realmente essa defasagem, esse problema, além do que há certas áreas, vou te citar a minha, por exemplo, de exatas, em que não há professores. Essa é uma área bastante deficiente, Exato, né? nós dizemos Não que tem professores profissional. de matemática, química, física, Sempre está em falta, somos seres em extinção. mas é Há mesmo. uma dificuldade muito grande nessas E áreas. sabe o que é Você falou interessante? sobre preparação, rapidinho, uma coisa que é importante também, professor, é que é o seguinte, nesses países aí que o Leite comentou, esses profissionais da educação, eles são avaliados, tem uma avaliação que é feita sistematicamente e que eu acho que isso acaba também, de certa maneira, incentivando ou forçando, não sei qual é a palavra ideal para dizer, que o professor também se qualifique, Seja né? melhor preparado, Seja melhor né? preparado, porque eu me sensibilizo muito com essa situação que você falou, salarial, incentivo, mas também a gente encontra muitos professores despreparados que estão dando aula, né? Em relação a essa avaliação, ela é feita muito mais na escola pública. Na escola privada, nós não temos avaliação. Nossa avaliação é o aluno, é o feedback do aluno, são notas, o que conseguimos atingir. O que a Suzane está colocando é que isso existe em outros países, né? Sim, Então outros países existe existem muito mais. existe muito dessa avaliação. Se a gente importasse isso aqui no Brasil, talvez seria bom, a gente não está conseguindo. Mas aí a gente teria um problema. Se você avaliar os professores no Brasil sem dar a possibilidade deles terem de se prepararem e tudo mais, vai ser em vão. Vai ser em vão, porque você vai cobrar uma coisa que você não tem como mudar, O que eu estava só continuando a falar desse negócio da avaliação é que, assim, realmente importar isso seria muito bom, porque motivaria o professor, de repente, a se preparar melhor. Só que, por outro lado, eu mesmo estou dizendo da difícil reposição que a gente teria de profissionais aqui. Então, se a gente começa a ter esse tipo de avaliação, talvez a gente teria mais dificuldade ainda em repor esse profissional. Entendi. Mas Então, a faz sentido. avaliação em si, eu não sei se traria diferença. O próprio professor falou, existem avaliações já hoje. Sim. O IDEB é uma forma de avaliação. Tem outros, o chamado Provão Brasil, a Provinha Brasil, são avaliações que avaliam o aprendizado do aluno, mas isso é um reflexo do ensino em sala de aula. Mas é que não tem qualquer consequência para o professor, Não, né, essas sim, avaliações. A Mas gente tem não avaliação pode- do professor também, principalmente da rede pública, não tem? Isso, na rede rede pública pública. temos. Sim, e o IDEB trata basicamente do ensino público mesmo. A discussão é baseada nisso. Mas o que a avaliação traz como resposta não se reflete em ação para reverter o que está errado. É isso que eu quero dizer. A avaliação só ia dizer assim, A avaliação está estamos mostrando, ruins. é o que mostra, é o que o IDEB mostra, está ruim. O Enem todo ano mostra, está ruim o ensino médio, porque a nota base do Enem, a nota média do Enem é sempre ruim. Então, a demonstração que a avaliação traz não tem resolvido o problema, é outra coisa que tem que ser feita. Na verdade, são vários problemas, né? Tá, um problema que eu sinto, que eu vejo muito hoje nós trabalhamos muito a questão do QI. Nós trabalhamos muito com avaliação a nível de língua portuguesa e matemática, linguagens e matemática. E lá fora, em muitos lugares, até aqui no Brasil, temos muitas escolas que já trabalham a inteligência, múltiplas inteligências, a teoria de Howard Gardner, onde nós trabalhamos o aluno pelas suas capacidades. Cada aluno ele tem uma habilidade própria dele, nata, e as outras podem ser trabalhadas. Legal. Então, falta-se muito isso. Então, eu pego um aluno que tem dificuldades com exatas, mas eu quero forçá-lo a entender exatas. Não deveria ser assim. Então, falha-se muito isso na Aquela educação. história de que, por exemplo, o ensino de matemática, no ensino médio, por exemplo, existe uma fala, um ensino de matemática como se fosse para matemáticos, né? E não uma aplicabilidade para a vida, e que Exatamente. alguém que tem menos facilidade com a disciplina ficaria mais O desenvolvimento do confortável. raciocínio lógico foi Isso. abandonado para aprender a contar. E agora tem uma coisa, vou falar rapidamente, que eu acho que o nosso tempo está acabando, mas dentro desse ponto, principalmente que você falou, né, da área de exatas,
que é bastante deficitário aqui no Brasil, isso se reflete, acaba refletindo inclusive no desenvolvimento do país e da economia do país, porque é de gente que sai de exatas que você vai ter engenheiros, que você vai ter gente que cria novas possibilidades para o país poder crescer e avançar e tudo mais. Isso é um ponto muito interessante, né? Porque se a gente tivesse mais gente podendo ser bem preparada para se tornar futuros engenheiros ou outras das exatas que trazem coisas de avanço para o país de uma forma muito grande, mas, tipo, eu sou da área de humanas, mas eu sei que é importante e tudo mais, mas é que a área de exatas, ela traz possibilidades econômicas para o país muito maiores, né? Muito bom. Professor, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui no Redação. Eu que agradeço por estar aqui. Deus continue abençoando aí o teu trabalho na sala de aula, que é um trabalho tão importante e dando nada perseverança, simples. né? Dando E perseverança, boa palavra. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês. A gente faz a nossa parada para o intervalo, mas é rápido, você continue com a gente, porque na volta a gente discute sobre uma pegadinha de um programa de TV norte-americano que revelou muito. Fala sobre os impactos das inovações tecnológicas. Redação Novo Tempo volta já.